A paz do Senhor, meus queridos, vamos dar início ao nosso culto. É bom estar na casa do Senhor, é muito bom vê-los aqui também. Eu queria já começar lendo uma passagem linda. Hoje é dia de Santa Ceia, da gente relembrar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E essa é uma das passagens que eu acho assim lindíssima da Bíblia, que está em Lucas 7, versículo 36, que diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, guarde bem isso, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Gente, eu já vi alabastro de perto. É uma madeira lindíssima, lindíssima, cheia de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu, que o havia convidado, disse consigo mesmo: se esse aí fosse profeta mesmo, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é pecadora. Aí o versículo 44 diz assim: e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, está vendo essa mulher? Quando eu entrei na sua casa, Simão, que era o fariseu, quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume carésimo, aqui não está o carésimo, mas era um perfume caro, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Essa mulher, sendo pecadora, amou o Senhor de uma maneira tão tremenda que ela reconhece o Senhor Jesus e ela não se importa de ir na casa de uma pessoa, entrar, chorar, se humilhar, derramar um bálsamo carésimo, quebrar o vaso de alabastro e derramar aquilo porque ela amou ao Senhor, ela entendeu esse amor. Meus queridos, nós para iniciarmos essa pregação, a palavra de hoje, eu quero ler com você 2 versos que estão no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler o verso de número 1 e o verso de número 27. E logo depois nós vamos orar e vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe a partir da leitura da sua palavra, tá bom? Então vamos lá, João, capítulo 14, verso 1, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Vire-se para a pessoa que está do seu lado e fale exatamente: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, no caso do Senhor Jesus falando. Depois o verso 27, esse verso tão maravilhoso que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Amém? Vamos ler todos juntos o verso 27? Vamos? Todos juntos aqui, uma só voz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, obrigado pela leitura da Tua palavra, porque eu creio que quando nós lemos a Tua palavra, nós já somos abençoados. Amém. Quando nós lemos a Tua palavra, o Teu Espírito começa a agir no nosso meio, agir na nossa alma, agir no nosso interior. O que eu te peço agora, ó Deus, é que nessa palavra simples que vai ser pregada hoje, o Senhor venha falar poderosamente ao coração do teu povo. E que todos nós saiamos daqui hoje diferentes de como entramos.
Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Você que está nos vendo ou ouvindo pela internet, você que está empregado ou não, o emprego ele deveria ser uma fonte de provisão para a gente ter simplesmente uma vida honesta e tranquila. Não é? Termos uma vida honesta e tranquila, ou seja, nos dá recursos para nós vivermos bem. Com simplicidade, talvez, mas nós vivermos bem. Mas sabe o que acontece? Hoje nós somos escravizados, gente, pela vontade ou até necessidade de nós fazermos hora extra, overtime. Hora extra. Saiu meia hora de hora extra aí, eu vou pegar e tal. E, gente, eu conheci gente que era, na verdade, escravizada por isso. Escravizada em fazer mais hora extra, porque aí ia conseguir mais 20 pounds, né? 20 pounds ou 30 pounds, escravizada por isso. Então, o emprego deixou de ser uma coisa boa e passou a ser uma coisa, um fator de escravidão, de angústia, de ansiedade. Aí nós vemos outras coisas que também são reflexo da vida moderna. Maridos ou então esposas que deixam suas famílias de lado. Completamente de lado, dando a desculpa de que estão trabalhando demais para poder dar a eles, o que eles querem. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi esse argumento? Não, eu trabalho demais para dar para os meus filhos aquilo que eles querem. Mas, na verdade, na maioria das vezes, o que o filho quer é o pai ou a mãe em casa. O que a esposa quer ou o que o marido quer é simplesmente a companhia do outro. Se tiver mais, muito que bem. Se não tiver, muito que bem também, mas eu prefiro a tua companhia. Então, meus irmãos, tudo dentro deste contexto e tudo indo nessa direção, o que a gente vê, meus irmãos, é que o que mais falta no mundo hoje é paz. Conhecemos pessoas que elas tentavam compensar o vazio do coração delas, entrando em lojas e comprando a loja inteira e saindo com sacos e mais sacos de compras, para daqui a 5, 10, 15 minutos, um dia ou dois, o coração está vazio de novo, porque o efeito daquilo é que nem uma droga. O efeito daquilo é que nem a bebida. Você toma, ou se droga para ter aquele momento de euforia, mas depois aquilo passa. Por quê? Porque pessoas hoje não têm paz. E isso inclui também pessoas que estão dentro da igreja. O Senhor Jesus ele foi bem claro quando ele falou, olha, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo, porque o mundo dá uma sensação para você dizendo o seguinte, olha, eu estou te dando paz. Mas, na verdade, isso não tem nada a ver com paz. Não tem nada a ver com paz verdadeira. Então, onde é que nós podemos encontrar essa verdadeira paz? Onde é que nós podemos encontrar essa verdadeira paz? Onde é que você, que está nos vendo e ouvindo pela internet, onde é que você pode encontrar a verdadeira paz? Eu poderia falar de muita coisa aqui. Quais são os recursos que nós temos? Meus irmãos, em primeiro lugar, nós devemos ser sinceros conosco e com Deus, em reconhecer aonde é que nós pomos a nossa esperança. Você deve ser sincero com Deus, você deve ser sincero com você, em reconhecer onde é que você põe a tua verdadeira esperança. Onde é que você coloca a sua verdadeira base? Onde é que está lá o teu pé? Onde é que o teu pé está firmado? E aí eu me lembro do que está escrito em Mateus 19, 21, 22, que é o texto muito conhecido do jovem rico, em que ele chega para Jesus e diz, mestre, como herdar a vida eterna? Bom mestre, e o Senhor Jesus fala, por que tu me chamas bom? Enfim. Aí no verso 21, o Senhor Jesus olha para aquele jovem rico e fala o seguinte, se queres ser perfeito, porque o jovem rico tinha dito que ele seguia todos os mandamentos, presta atenção. Se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aonde, como é que a Bíblia fala? Um tesouro no céu, aonde a praga e a ferrugem não atacam. Depois que você fizer isso, vem e segue-me. Aí no verso 22 diz o quê? Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades.
Sabe o que é interessante nesse texto? Eu não coloquei isso aqui. O interessante nesse texto é que o Senhor Jesus fez o convite para esse jovem, que em algumas versões fala de um homem rico, ou um homem de posses, né? Ele fez o convite para esse jovem teve essa reação, não ouviu, não cedeu, retirou-se, porque na verdade ele era muito rico, e você não vê o Senhor Jesus indo atrás dele, tipo, ei, vem cá, olha, vamos fazer o seguinte, olha, corta metade do que eu disse. Não. Sabe por quê, gente? Porque quando Deus fala, Ele fala aquilo que a gente precisa ouvir, Ele fala aquilo que nós temos necessidade de ouvir, e Ele fala daquilo que a gente precisa mudar na nossa vida. Ele fala daquilo que a gente precisa mudar na nossa vida. Agora, preste atenção, o homem era rico, o Senhor Jesus queria que ele ficasse pobre. Não. Não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com dinheiro esse texto. Nunca teve a ver com dinheiro, ou ele dá tudo, ou dá tudo para alguém, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com aonde esse jovem rico, ou esse homem de posição, colocava o seu coração. A sua segurança, ela não estava no Senhor, tanto é que ele fala, olha, você faz isso, depois que você fizer isso, me segue. O que isso quer dizer? Se eu chego para você e digo, me segue, significa que até então você não me seguia, correto? E ele chega para esse jovem que era rico, para esse jovem que seguia todos os mandamentos, desde a mocidade que ele declara isso, e ele fala, olha, faz assim, dá tudo e depois me segue, terás um tesouro no céu. A questão nunca foi o dinheiro, mas a questão foi aonde era e é aonde nós colocamos a nossa segurança. Aonde nós colocamos a nossa confiança. No caso desse rapaz, eram as riquezas dele. Aonde ele colocava a segurança dele, aonde ele colocava a firmeza dele, tipo, não vai me acontecer nada, eram nas riquezas dele, tipo, se acontecer alguma coisa aqui, eu tenho dinheiro lá na conta, tem terra, tem joias, é só eu vender alguma coisinha, não tem problema que eu nunca vou passar fome, né? Nunca vai acontecer nada comigo. Não era em Deus. E aí vai para nós um alerta muito grande, porque ele dizia que ele seguia os mandamentos à risca. Ou seja, se a gente fosse traduzir para a linguagem de hoje, eu poderia dizer que ele era um crente que estava todo dia na igreja, mas que não tinha Deus no coração. Ele estava todos os dias, talvez, na sinagoga, ele estava talvez todos os dias lá no templo, fazendo todos os rituais e regras da religião judaica. Né? Torno a dizer, no nosso caso, ele estava em todos os cultos, participava de todas as reuniões, dizimava talvez, ofertava talvez, mas o coração dele não estava em Deus, o coração dele estava nas riquezas que ele tinha. Então o Senhor Jesus, ele chega e fala, olha, você precisa colocar a tua segurança aonde ela realmente vai te dar algo. E aí a primeira pergunta que eu faço para você é exatamente essa. Onde é que nós pomos a nossa esperança? Onde é que nós pomos a nossa segurança? Aonde? Ou em quê? Ou em quem? Ou em quem? Não vou dizer para você que todo mundo é perfeito. Ninguém é perfeito. Sempre temos alguma coisa em que a gente tem que mudar. Mas sabe, gente, o fato é que o Senhor Jesus, ele sempre nos convida a essa mudança. E muitas vezes ele deixa acontecer situações na nossa vida para que a gente enxergue que a gente tem que depender a 100% dele. Por mais que ele nos providencie o que a gente precisa, por mais que ele nos abençoe de diversas maneiras diferentes, ainda assim a nossa segurança tem que estar nele. A nossa firmeza, o nosso fundamento tem que estar nele. Então essa é a primeira pergunta que eu te faço, aonde? Seja sincero com Deus. Não é para você ser sincero com a pessoa que está do teu lado, com o teu marido, com a tua esposa, nada disso. Seja sincero com Deus e com você mesmo ou mesma. Falando do jovem rico ainda um pouquinho, tem Marcos aí 8,36, que é muito claro. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que é que você precisa abrir mão hoje? Para quê? Para que Deus possa te dar a paz, aquela paz que vem dele e somente dele.
Eu creio que tem coisas nas vidas de cada um de vocês aqui que Deus deseja remover, deseja que você renda a Ele. Para quê? Para que Ele possa te dar paz. João 14, 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí depois em Filipenses 4, 7, diz assim: e a paz de Deus, a paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, o que Ele vai fazer? O que essa paz vai fazer? Ela vai guardar o seu coração. Ela vai circundar o seu coração. Ela vai circular, ela vai abrigar o teu coração. Guardará o vosso coração e a vossa mente, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções, a paz de Deus que excede todo entendimento. Que significa o que é isso? Que você não consegue entender como é que aquilo dali funciona, que você não consegue entender como é que aquilo dali você está sentindo tanta paz, está uma tragédia ao teu redor, a tua vida está uma confusão, está um caos, mas você olha para você e você sente: gente, eu estou em paz. Eu não consigo entender por quê, mas eu estou em paz. Está tudo desmoronando ao meu redor, mas eu estou em paz. Senhor, essa é a paz que excede todo o entendimento. Você não consegue entender como é que aquilo dali é capaz de existir, mas existe porque está dentro de você. Amém, glória a Deus. Mas existe porque está guardando o teu coração, está guardando a tua mente, está guardando as tuas emoções, está guardando os teus sentimentos, está te trazendo paz. Gente, nós temos nos tornado pessoas nervosas. Ao longo dos anos, ao longo das décadas, por causa de tudo que tem acontecido ao nosso redor, nós temos nos tornado pessoas ansiosas, temos nos tornado pessoas nervosas. Por isso que a gente diz hoje que a doença do século é a depressão. Por isso que a gente fala hoje tanto sobre ansiedade. Por quê? Porque nós temos nos tornado pessoas nervosas, ansiosas, preocupadas com o futuro, preocupadas com o que vai acontecer, preocupadas se vai faltar, se não vai faltar, se vai ter para pagar isso, se vai ter para pagar aquilo, quando o Senhor, Ele promete: olha, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas? O que você precisa para comer, o que você precisa para vestir, o que precisa para você pagar as suas contas, porque Deus é fiel, não é por tua causa não, porque Deus é fiel. Não é porque você ou eu, a gente é bonzinho, não, porque nós não somos. É porque Deus é fiel. Amém, gente? Amém. Amém. Aleluia. Eu quero terminar dizendo para você, repetindo o verso 27, algo que eu acabei de falar, da verdade. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Sabe por quê? Porque a paz que vem de Deus não depende de nenhuma das nossas circunstâncias. A paz que Deus nos dá não depende de nada ou de circunstância nenhuma da tua vida hoje. Tua vida pode estar um caos, mas Ele vai e derrama paz na tua vida. Você pode estar fazendo o que for, pode estar vivendo, mas Ele derrama paz na tua vida. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar agora as nossas vidas diante da Tua presença. Meu Pai, nós temos vivido, ó Deus, uma vida ansiosa, temos vivido uma vida nervosa, Senhor. Nós falamos de paz, desejamos a paz de Cristo para os outros, mas nós mesmos não temos paz. Meu Pai, eu quero te pedir agora que o Senhor venha fazer uma obra nas nossas vidas, Senhor. Nas vidas de cada um de nós aqui, porque todos nós precisamos aprender a viver em paz, a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Todos nós aqui precisamos. Por favor, Deus, em nome de Jesus, vem fazer essa transformação na nossa vida, vem agir na nossa vida, ó Deus. Que nós possamos entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que precisamos abrir mão, que nós possamos entregar nas Tuas mãos tudo aquilo, ó Deus, que nos causa ansiedade, tudo aquilo que nos causa depressão, tudo aquilo que nos causa nervosismo, ó Deus, seja lá o que for, crendo de que o Senhor é capaz e poderoso para nos guardar. Eu te peço isso em nome de Jesus, que nós sejamos uma geração, ó Deus, uma geração que vive a Tua paz.
Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém.